Meus irmãos, estamos de volta. É o programa Toca o Clarim, edição 930, ano 17. Nós temos um tema maravilhoso, um tema em desuso na atualidade. Pouquíssimas pessoas estão falando da salvação. O tema é a teologia da salvação. A salvação é tão importante que foi necessário o Cordeiro de Deus vir a este mundo, oferecer um sacrifício, o sacrifício do seu corpo imaculado, para nos dar a certeza da salvação. Portanto, meus irmãos, é uma necessidade pregar a salvação. O nosso tema é este, a teologia da salvação. Texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 a 34. Texto relativamente longo, mas necessário para a nossa compreensão. Então, vamos ler e aprender juntos. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias, e na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos são lícitos receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo as portas da prisão abertas, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, prostrou-se ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Eles pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Bendito Deus, Pai querido,
Pai Santo, Senhor da Glória, obrigado pela leitura em Tua Santa Palavra. Abençoa os nossos ouvintes, dá graça a cada um. Fala conosco, Pai, no santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, esta palavra que nós lemos, ela nos diz, ela nos dá testemunho do Evangelho da Salvação. Hoje existem muitos pregadores se destacando com o Evangelho da Prosperidade. Até quem não tinha embarcado ainda nesta barca furada, hoje está pregando o Evangelho da Prosperidade. O cara tinha um empreguinho, uma bodeguinha, um comercinho, e começou a congregar, a participar, se destacou, e de repente ele prosperou um pouco, porque além da sua atividade, além do seu emprego, tinha aquele resultado natural da igreja cristã. Uma igreja verdadeiramente cristã, ela não nega o poder da palavra, ela não nega a necessidade do homem, ela não nega que nós precisamos da graça salvadora do Senhor Jesus, ela não nega que as nossas atribuições no reino de Deus são através de dons do Espírito, dotações do Espírito Santo. Ela, obviamente, não nega que a igreja do Senhor Jesus, como uma organização que precisa sobreviver, ela não vai comprar e vender. A igreja de Jesus não vai comprar e vender, ela vai viver de ofertas e dízimos, aquela ajuda necessária que os crentes tementes e fiéis trazem para a obra de Deus. Então, estes pregadores, eles têm a prosperidade que se torna visível. Além da sua atividade, tem o benefício da sua atividade espiritual. Além do seu comércio, além da sua atividade secular, eles associam com a atividade eclesiástica e tem um resultado absolutamente natural. Resultado, meus queridos, depois de um certo tempo, eles mudam de vida, mudam de ares, mudam de carro, mudam de bairro e caem na tentação do diabo para pregar o evangelho da prosperidade. É para justificar o que eles agora possuem, o que eles estão tendo, e para iludir as pessoas, porque o evangelho da prosperidade não é outra coisa senão ilusão. A prosperidade é uma necessidade, mas ela só acontece com quem tem atividade. Eu duvido a prosperidade existir para quem ganha salário mínimo. Eu duvido a prosperidade existir para quem recebe o benefício do governo, do sistema governamental. Eu duvido prosperidade para as vítimas do Bolsa Família. Eu digo vítimas, porque aquilo ali era combatido, era criticado como assistencialismo. Isso aí é assistencialismo, isso aí é deboche, é para comprar voto. E, na verdade, eles fizeram, nos últimos anos, piores do que todos os outros corruptos que a gente conhece. Então, a prosperidade é real, mas eu duvido a prosperidade de quem não trabalha. Eu duvido acontecer a prosperidade de quem é michuruca. O cara botou um boteco e não saiu daquilo ali, é só atendendo pela janela. Eu duvido prosperar. E ele pode ser fiel? Pode. Deus salva os miseráveis, Deus salva o favelado, Deus salva aleijado, Deus salva esmoléu, Deus salva sem exceção, sem exceção. Mas eu duvido prosperidade para quem vende só uma coisinha ali. O cara todo dia vende lá um negócio. O cara aprendeu a vender flanela no sinal, ele pode ser crente e ser salvo. E eu duvido ele prosperar vendendo flanela, a não ser que ele tivesse uma fábrica de flanela e muita gente trabalhando para ele. Então, o evangelho da prosperidade é uma falácia, é uma maldade, é uma corrupção, é uma maldição, porque as pessoas vão aprender, vão admitir que elas estão prosperando, porque Deus
está provando nem que elas sejam corruptas, nem que elas sejam mentirosas, nem que elas sejam desonestas, e tem muitos desonestos no Evangelho, muitos desonestos prosperando e muitos desonestos vivendo uma desonestidade. Além de pregar essa doutrina corrupta, eles são corruptos também nos outros sentidos. Então, esta mensagem, meus amados irmãos, é uma mensagem que basicamente fala da salvação. O apóstolo Paulo estava na sua missão, ele estava com o Silas, e naquela equipe dele tinha gente espalhada por tudo que era lugar. Ele trabalhava com Tito, com Timóteo, com Hermafrodito e com outros irmãos, muitos ministros de Deus, fazendo uma obra grandiosa. E neste episódio eles estavam em Filipos, porque tinham atendido à voz de Deus para ir pregar naquela região. E quando Deus nos ordena, nos chama, nos autoriza a fazer um trabalho, também é possível a gente sofrer oposição. É possível sofrer oposição sendo correto, é possível sofrer oposição estando na direção de Deus, é possível. Deus não elimina nossa oposição, Deus nos dá vitória na situação. Então, aqui o texto nos fala daquela experiência terrível que foi eles na missão, trabalhando para o Senhor, levando a palavra santa, e aquele demônio, aquele espírito de adivinhação, usando a mediunidade daquela moça e falando, o demônio fazendo elogio. Se fosse hoje, eles davam uns pulos, hoje, esses apóstolos de hoje, né, que não são confiáveis. Eu digo, e alguém já tem me questionado, por que você diz que apóstolo bom é apóstolo morto? Porque os que morreram servindo a Deus lá, a gente sabe que era verdade. Aqueles lá iam para a cadeia, apanhavam só, coitados, mas não apanhavam fazendo miséria, fazendo maldade, apanhava porque pregava a palavra da salvação no mundo pagão maligno. E aqui o Lucas, que é o escritor, nos conta o episódio da moça que adivinhava. E ela vai lá, estes homens estão nos anunciando o caminho da salvação. E Paulo se perturba, como qualquer pessoa, qualquer homem se perturba, não é só outras tarefas, não. Na tarefa da obra de Deus, no reino de Deus, nós também nos perturbamos. Então, Paulo se perturbou, repreendeu aquele demônio, e a moça ficou do jeito dos outros, não adivinhava mais nada, não acertava mais nada, e as pessoas que mantinham aquele sistema de corrupção espiritual levaram, apresentaram lá os forasteiros na praça, lá às autoridades, e lavraram lá a sentença. Estes homens, esses bichos aqui são judeus, e ainda vêm perturbar nossa cidade, expondo-nos a costumes que não são lícitos a nós. Na verdade, o que é lícito a ímpio? O que é lícito a ímpio é roubar, matar, mentir, adulterar, adorar mais de escultura, rezar, fazer ladainha, enganar os outros. Isso é lícito para ímpio. Isso é lícito para ímpio. Agora, ouvir o evangelho não é lícito para ímpio. E eles disseram, estão aqui nos expondo a costumes que não nos são lícitos receber nem praticar, visto que somos romanos. Só que Deus tinha um propósito naquilo ali. E a multidão se levantou unida no instante. Olha, nessas coisas, no instante, o diabo tem os seus adeptos e correram e atenderam ali aos magistrados, aquelas autoridades. E o resultado é que as autoridades mandaram rasgar as vestes daqueles dois homens, que era uma forma de desmoralizá-los. Depois das vestes rasgadas, agora peguem eles, dê uma surra boa aí em público, em praça pública, e meta no xadrez. Bota eles na cadeia, que eu quero ver. Aí fizeram assim, açoitaram os dois e lançaram na cadeia. Foram para o cárcere e o carcereiro foi recomendado. Olha, estes homens, eles estavam aqui pregando costume que não nos convém.
Então, guarde eles com segurança. O carcereiro, recebendo a ordem, arranjou uma cela lá no fundo da cadeia, pegou, não, isso não era suficiente, e amarrou os apóstolos, lançou ali e segurou os pés no tronco. Para quem não sabe, o tronco, na verdade, eram dois troncos. O tronco era formado por dois. Eles pegavam uma haste, na verdade, um tronco, tinha que ser uma coisa sólida, eles pegavam um tronco grosso, fazia lugares para passar as pernas de uma pessoa, mas não passava o pé. Fazia na outra peça uma abertura para fechar e a pessoa poder, se fosse o caso, movimentar a perna, mas não tirava o pé. Portanto, após ter os pés colocados no tronco, ele ficava na posição sentado ou deitado na mesma posição. Ou ele ficava sentado, a única coisa que ele podia fazer era se sentar, se ambarar nas mãos e se deitar, porque os pés estavam ali na mesma posição. E eles estavam lá no tronco, Paulo e Silas, mas o que era natural em outros presos, praguejar, dizer palavrões e tal, rogar pragas era o principal no mundo antigo. Eles estavam cantando hinos, eles estavam louvando a Deus, cantando hinos ao Senhor, conforme o versículo 25 nos diz. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Aqui, meus amados irmãos, Deus queria mostrar o seu grande poder, que é superior ao poder romano, ao poder gentil, ao poder judeu, ao poder de qualquer forma. E, de repente, aqueles homens cantando, louvando, orando, aí começa um vento. Começa lá um tremor. E este tremor foi grande e, ao mesmo tempo, controlado, porque foi um tremor que sacudiu a cadeia, abriu as portas, mas não destruiu o prédio. Deus tem poder absoluto e faz o que lhe apraz. Os alicerces se moveram e as portas se abriram. Todos foram soltos. As prisões de todos, na verdade, foram aliviadas, foram abertas. Todos foram soltos. E foram soltas as prisões de todos, os 16 e 26. E o carcereiro, que estava dormindo, quando ele acorda, vê as portas abertas, ele quer se matar. Ele puxa a espada, porque ele sabia, se eu não me matar, daqui a pouco vem a guarda e me mata. Então, ele quis se matar, cuidando que não tinha nenhum preso ali. Mas Paulo, ele clama e diz, não faça isto, estamos todos aqui. E o carcereiro pede luz, entra no cárcere e vê que eles estão ali. E aquele homem se prostra diante dos dois discípulos de Jesus. O apóstolo Paulo e o Silas. E ele se prostra diante dos discípulos, diante do apóstolo Paulo, diante do irmão Silas. Ele se prostra ali e faz a pergunta: o que é necessário fazer para me salvar? E a resposta é a verdadeira teologia da salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Hoje tem gente fazendo promessa mentirosa em relação a isto. Irmã, olha, está escrito, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não foi dito isso para mim, foi dito para o carcereiro. Não foi dito isto para outra pessoa, foi dito para o carcereiro. A família dele toda podia se converter, como de fato aconteceu, mas ele poderia ficar sendo servo do Senhor Jesus e os outros todos fora do caminho.
porque a salvação é revelação e não imposição. A teologia da salvação, ela não afirma que se o pai se salvar, se o pai se converter, a família toda vai se salvar. Se a mãe se salvar, a família toda vai se salvar. A salvação é individual. O tratar de Deus conosco é individual. O homem se salva pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pode acontecer que a família toda seja iluminada, mas não existe salvação atrelada. O pai se converteu, os filhos vão ser salvos por causa da fé do pai? Não, não existe isto. Esta é a pregação do abuso, do erro, é uma fraude, é uma pregação indevida e completamente sem fundamento no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo disse que, a partir da sua missão, o mundo estaria dividido, a família estaria dividida, 2 contra 3, 3 contra 2. Você conhece esta mensagem. Então, meus amados irmãos, a resposta do apóstolo, a resposta dos apóstolos, eles disseram, Atos 16 e 31. Eles disseram, o Silas, o Paulo, todo salvo em Jesus Cristo sabe que a salvação é individual. A teologia da salvação não permite que nós enganemos quem quer que seja. No versículo 32, diz que eles pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Por quê? Esta mensagem foi escrita muito depois do acontecimento. Silas não era um escritor para estar escrevendo isso na cadeia em tempo contínuo, não. Isso aqui foi registrado depois. Por isso é que menciona aqui já a casa deles no versículo 32. No versículo 33 diz que, tomando consigo, os lavou os vergões, e foi batizado ele e os demais que também creram. Não é salvação atrelada. Não é salvação casada. A fé de um vai garantir a salvação dos outros. Isto não é verdade, não é teologia, é enganação. A teologia da salvação é que cada um precisa confessar o santo nome do Senhor e receber a palavra salvadora. E, a partir desta experiência pessoal, é que é salvo por Jesus. Que Deus abençoe e guarde os meus amados irmãos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê sua graça para fazermos o seu trabalho todos os dias. Não se envolva com erros espirituais, doutrinários de qualquer natureza. A doutrina do Senhor, a teologia da salvação, é cada um confessar o santo nome do Senhor Jesus. Não existe, eu queria que você até memorizasse, não existe salvação atrelada. A fé do pai não salva os filhos. A fé da mãe não salva os filhos. A fé do esposo não salva a esposa. Pode, pelo testemunho de fé do pai, da mãe, do esposo, da esposa, dos filhos, pelo testemunho de fé que um crente em Jesus tem, os outros podem serem atraídos para o caminho do Senhor e receber a revelação. Mas não, a minha fé, a fé que eu recebi a salvação, ela é pessoal. Você é salvo pela fé e cada um precisa crer para receber o perdão dos pecados e a salvação em Cristo Jesus. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Abençoe e guarda os meus irmãos, dá vitória e graça a cada um. Nos ajuda, Pai. Os nossos ajudadores recompensa com a bênção dos céus. Nos dá, Senhor, outros ajudadores. Senhor, tu conheces, meu Senhor, todas as coisas que nós te pedimos socorro. Opera em nossas vidas, em nossos corações. No santo nome de Jesus Cristo pedimos e agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.
Se o senhor permitir, voltaremos na segunda-feira. Amanhã tem o programa dos jovens na nossa congregação. Tem um pouquinho, tudo ali é muito pequeno, até eu. Mas amanhã tem o programa dos jovens. Se não tiver jovens, eu apresentarei no nome de Jesus. Nós vamos trabalhar incansavelmente, desassustadamente, na graça de Deus. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.